Você tem apresentação para fazer? Não? Já podia ouvir aqui só para falar do projeto. Tá. Oi. Posso falar agora? Aqui? Oi. Tá ok? Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sou a Mariana, da Secretaria de Serviços. Estou aqui para representar um projeto, um edital inédito da cultura digital chamado Redes e Ruas. Vou contar um pouquinho da história do projeto e vou apresentar também alguns palestrantes que vão comentar sobre as atividades que eles vão desenvolver daqui para frente. O edital Redes e Ruas é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, em uma parceria entre 3 secretarias, que é a Secretaria de Serviços, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Ambas, as 3 preocupadas com o desenvolvimento da ocupação do espaço físico, das atividades que os telecentros e as praças com Wi-Fi, que é outro programa que a Prefeitura tenha mais participação das pessoas, da sociedade civil, e a Secretaria de Direitos Humanos preocupada também com essa participação. Resolvimos reunirmos para pensar nesse edital, que é um edital de fomento à inovação e cultura digital. Se apresentaram na inscrição mais de 140 projetos de todas as categorias possíveis. A gente dividiu no processo em diversas categorias, por diversas possibilidades de trabalho. O projeto tem categoria A, que envolve pessoas da sociedade civil organizada, ONGs, com um valor para cada projeto de R$140 mil. Tem a categoria B, que seleciona projetos também de pessoas com inscrição de pessoa jurídica, né, ONGs. E tem a categoria C, que é uma inovação do edital, que dá prêmio, dá fomento a projetos de pessoas físicas reunidas em coletivo que queiram fazer uma atividade que tenha a ver com participação social e cultura digital. Dos mais de 140 projetos, você que vai... Ok. Dos mais de 140 projetos que se inscreveram, 59 foram premiados, e hoje temos 4 projetos aqui que vão falar um pouco do que se trata. Eu vou apresentar para vocês agora a Marta Lopes. Ela é da Casa de Lua. É um projeto feito através de pessoa física. Ela representa um coletivo. Marta Lopes, com você. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Marta, sou jornalista, sou escritora e vim apresentar, como a Mari falou, o projeto da Casa de Lua no edital Redes e Ruas, que a gente chamou de Nossas Vozes, Nossos Saberes, Nosso Poder. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a Casa de Lua. A Casa de Lua é uma ONG que fica ali entre a Vila Madalena e a Pompeia e que abriu as portas em dezembro de 2013, mas que surgiu como ideia muito antes disso. Na verdade, a casa surgiu, ela nasceu a partir de um grupo de mulheres que dividiam mais ou menos questões comuns. Muitas de nós, nós nos víamos muito desconfortáveis com as imposições, com os ritmos do mundo formal do trabalho. A gente pensava também um pouco na nossa esfera doméstica. Algumas de nós dividíamos angústias com relação à divisão de tarefas em casa, ou como conciliar tudo aquilo que a gente queria fazer. E até as próprias expectativas que muitas vezes são impostas quando a gente fala do corpo da mulher, do trabalho da mulher, da nossa sexualidade, das escolhas individuais, de querer ser mãe ou de não querer ser mãe, e das escolhas que você faz quando você decide ser mãe. A partir dessas dúvidas, a gente começou a pensar, então, até que ponto isso tudo tinha a ver com o fato de ser mulher, e o que significava dizer isso, e o que significava um feminino ou um feminismo, e como isso podia agregar. Diante de todas essas questões, a gente teve um sonho, que era um sonho de ter um espaço físico.
em que a gente pudesse compartilhar essas questões, agregar mais mulheres que também pensassem isso ou tivessem diante dessas angústias meio comuns e talvez pensar alternativas e formas diferentes de trabalhar, de se relacionar, de criar os filhos e de gerir o nosso próprio corpo como a gente quisesse. Isso acabou acontecendo, então em outubro de 2013 a gente conseguiu esse espaço físico e desde então a gente já ofereceu mais de 90 eventos na Casa de Lua. Entre festas, workshops, oficinas, rodas de conversa, dos temas mais diversos, de tecnologia, sexualidade, educação, literatura, enfim, de muitos assuntos diversos. Ali também surgiram muitas outras ideias. Então, dentro da Casa de Lua surgiu a Yara, que é uma agência de empoderamento feminino, a Kaya, que é uma editora que publica mulheres, o Mamu, que é um mapa de coletivos, que é um mapa colaborativo interativo, e o Cadê Mulheres, que é uma campanha que busca chamar atenção para a pouca visibilidade que as mulheres têm no campo das artes. Desde outubro de 2014, a Casa de Lua virou mesmo uma ONG, oficialmente. E aí, além dos objetivos iniciais, a gente agregou outros. Então, hoje, a gente também está voltada a desenvolver projetos, políticas públicas, atividades e iniciativas que ajudem a incentivar o protagonismo da mulher e a construir essas práticas que sejam alternativas às práticas que a gente considera inerentes ao patriarcado, né? Essa cultura na qual a gente está inserida. A gente vive hoje de associações, de projetos como esse e de doações. Então, se alguém se interessar, quiser saber mais sobre a Casa de Lua, tem o nosso site, é www.casadelua.com.br. Lá vocês podem descobrir um pouco mais, como ajudar, como se envolver, enfim. Com relação ao projeto, o nosso projeto consiste em um curso de 4 oficinas de comunicação e feminismo, voltado para meninas e mulheres a partir de 12 anos. A gente escolheu a Praça de Wi-Fi Livre Lourenço de Beles, que fica na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. E foram muitos motivos que nos levaram a escolher essa praça. Um deles foi uma relação emocional que algumas de nós temos com essa praça, mas também foram os índices sociais que são muito críticos da região. A região ela é muito carente de recursos culturais, de lazer e esportivos. Não tem bibliotecas públicas, então a gente achou interessante levar uma atividade desse tipo para lá. A nossa ideia com esse projeto é levar ferramentas jornalísticas e digitais para cada um desses encontros, para mostrar para essas mulheres, ensinar como elas conseguem identificar histórias e personagens na comunidade em que elas vivem, como elas conseguem retratar essas histórias e personagens através de textos, áudios e vídeos, como editar esse material e como colocar esse material online, por meio de blogs, fanzines, podcasts, um canal de vídeo. Nossa ideia é mostrar todas as possibilidades das quais elas podem desfrutar. Sempre pensando em recursos abertos e deixando todo o material que derivar desses encontros disponível online em um blog que a gente está criando. A gente tem como principal objetivo, através desse projeto, fazer com que essas mulheres se voltem para as histórias da própria comunidade, para que elas pensem sobre a relação delas com o trabalho, a relação delas com o espaço doméstico, com a divisão de tarefas, com a maternidade e com os próprios saberes tradicionais, aqueles que muitas vezes não são valorizados mesmo por elas. Então, aquilo que elas aprenderam com as avós ou em família, que elas trocam entre outras mulheres e ter um olhar diferente para isso que surge ali e conseguir retratar os conflitos que elas vivenciam, a vida delas, através desses recursos que nós vamos apresentar. Como objetivo, a gente tem que, primeiro, que elas estreitem laços dentro da comunidade. A gente tem como objetivo promover trocas geracionais, então que mulheres mais velhas possam entrar em contato com meninas mais novas e as riquezas que isso pode surgir a partir dessa troca. E, claro, o empoderamento potencial de você descobrir que você pode, através das ferramentas digitais, lapidar, construir uma voz própria, dentro das redes e fora delas também. Então, a gente acredita que isso pode ter um fortalecimento de autoestima, mesmo uma abertura para novos aprendizados, uma descoberta de outras coisas que estão fora do limite, talvez, de quem vive nessa comunidade. A gente
passou agora da primeira etapa do nosso projeto, bem inicial, porque a gente começou agora em janeiro, que era de fechar o escopo do curso, conteúdo, a metodologia que a gente vai aplicar nesses encontros. E agora a gente está partindo para o começo mesmo das oficinas. Quem quiser participar, ajudar com interlocução, for da comunidade, for da Vila Medeiros, da Zona Norte, quiser ajudar de alguma forma, a gente está super aberto e afim de fazer essas conexões para tornar o projeto mais potente, para trazer muitas mulheres e fazer o projeto acontecer de um jeito bem bacana. É isso, obrigada. Obrigada, Marta. Muito bom a diversidade dos projetos aqui do Redes e Ruas. Vou passar a palavra agora para o Vitor, ele é do coletivo Garoa Hacker Club. Vai explicar um pouco sobre o projeto deles e o coletivo. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, o projeto basicamente é levar um hackerspace para uma praça, e a gente escolheu a praça do Largo da Batata, que é a mais próxima de onde a gente já está localizado. E a ideia da apresentação é mostrar o que é um hackerspace, para quem nunca viu falar. E no projeto do edital, a ideia é levar exatamente essas atividades de um hackerspace para a praça. Especificamente nesse edital, a gente focou um pouquinho em atividades que fossem voltadas para arte visual e eletrônica, mas eu vou passar o geral do que é um hackerspace, porque pode acabar tendo outras dessas atividades, tanto no edital quanto no dia a dia, que é o que a gente apresenta lá. Bom, esse aqui é o banner do Garoa, é o hackerspace que eu represento. A gente começou já em 2010, na verdade, as primeiras conversas para fundar o hackerspace. E a gente já está lá em Pinheiros, que é onde está esse banner. Por acaso ele está aqui na Campus Party também, quem quiser ver, a gente está numa bancada ali. Aqui fala a ideia que a gente tem sobre um hackerspace. É um espaço colaborativo, onde qualquer um pode participar. E a ideia é que dentro desse espaço você possa desenvolver atividades prioritariamente voltadas para a tecnologia, mas quando não, também pode ser aberta essa possibilidade. Aqui é o espaço do Garoa. Devagar pra caramba, hein? Tá, a ideia é assim, o que é um hackerspace? Para entender o que é um hackerspace, a ideia é entender o que é hack, que é um conceito bem amplo. Para mostrar como esse conceito já é mais antigo e bem amplo, pode ser uma faca para esculpir madeira, pode ser um tipo de cavalo criado em alguns países. Opa, passou. Esse hacker inside uma propaganda da Intel, que eles fizeram. Hacker era uma carteira que habilitava o cara a pilotar charrete. Isso aí foi mudado agora para pilotar para táxi também. No MIT, que é um centro de estudos da universidade, em Boston, se eu não me engano, esse daqui. Isso aí hack é uma atividade feita por estudantes com a ideia de modificar o ambiente. Isso é uma tentativa de imitar o R2-D2 do Star Wars na biblioteca da universidade. Bom, o hacker mais conhecido é a ideia de você modificar um código, e fazer alterações em um programa. Aqui tem a ver com a ideia de segurança, que é o que todo mundo conhece como hacker. Isso daqui são a ideia de hackers criminosos. Esse pessoal aí conseguiu tirar esse dinheiro que está com eles de um caixa eletrônico utilizando cartões clonados. Esse aí é o que suja um pouco a imagem do hacker. Bom, e o hackerspace é um espaço para você fazer projetos, como eu comentei. Aqui são algumas ideias do que a gente lidera no Garoa Hacker Club. Então, a tecnologia, a arte, a política, o hardware, o código, a engenharia reversa, apropriação, questionamentos e aí por diante.
Aqui é uma foto lá do Hackerspace. Essa parte é o laboratório onde a gente mexe com equipamento mais pesado. E ali atrás, no meio mais ou menos, é uma CNC que a gente construiu inteira lá. Aqui é a parte de fora lá do mesmo espaço, que é onde é o Garoa. Então a ideia é que o hacker é uma ideia lícita, apesar de pessoas utilizarem para fazer uma coisa que às vezes não é lícita, e tem a ideia de conseguir desenvolver alguma coisa ou modificar o meio em que você está inserido através de alguma tecnologia ou alguma ideia inovadora. Então, basicamente, copiar um projeto de alguém não é hack nenhum. Criar uma coisa nova tem a ideia de fazer um hack. Essas daqui são algumas atividades que a gente desenvolve no Garoa e pode ser algumas dessas atividades que a gente vai desenvolver nas praças, no caso no Largo da Batata. Talvez não essa atividade. Isso aqui são cervejas que a gente fez lá, artesanal. Isso aqui são passaporte hackers, quando você participa de um hackerspace, você leva o passaporte e eles carimbam para você. E a ideia é que você mostra que você já conhece o que é o movimento hacker no mundo inteiro. Esse daí é o passaporte do Garoa Hacker Club. O desenho é de um membro, inclusive, lá do Garoa. Aqui é estava escrito ali, mas estão forjando um martelo num hackerspace no ABC. Isso daqui é um biohacking que eles estão copiando o DNA eu não sei exatamente o que era a substância, mas isso aqui é para copiar esse DNA e para poder fazer estudos sobre eles. Essa aqui é uma aranha gigante que eles estão desenvolvendo num hackerspace, sei lá, na Europa. Essa é uma atividade que a gente desenvolve aqui em São Paulo, que é o Besides. É uma atividade feita ela é esporádica, né? Acontece algumas edições no ano, e ela leva a ideia de segurança da informação e atividades relacionadas à segurança da informação. Eu normalmente acabo palestrando lá sobre lockpicking. É uma atividade que a gente mantém também lá. Isso aqui é um hacker de hardware, onde está fazendo um Arduino num papel, que é o método mais barato que daria para construir. Aqui é um filme sobre o hackerspace, no geral. Essa é uma foto tirada a partir de um celular que foi enviado no hackerspace para fora da Terra e tirou uma foto de um balão em São Francisco. Bom, a ideia é que nem todo projeto funciona tão bem todas as vezes, então tem que tentar bastante para conseguir desenvolver esse conhecimento hacker e essas atividades. Aqui falando um pouquinho de como começou essas atividades, o Hackerspace já não é uma coisa exatamente de hoje em dia, já tem um tempo. E aqui é um encontro de vários Hackerspace, a data comeu um pouco ali, mas acho que é 1997. São encontros de Hackerspace que aconteceram em outros países. No Brasil quase não tem ainda, é uma coisa bem nova. Aqui em Berlim, em 95. E depois, em 2006, surgiu meio que uma onda de abrir Hackerspace e abriram espaços semelhantes a Hackerspace, né? Aqui tem alguns exemplos também. Aqui são Hackerspaces, o Noise Bridge, que é um dos mais famosos. Aqui são várias fotos de Hackerspace no geral, tem vários Hackerspaces. Esse aqui é o Garoa, essa é a sede antiga, a gente já não está mais nesse espaço. E surgiu em 2010, como eu comentei, quando começou a ideia, o espaço físico foi um pouco depois.
começo dessa ideia de hackerspace já, como eu falei, é antiga, mas em 2007 começou vários tutoriais de como abrir um hackerspace, de como fazer as atividades que tem num hackerspace. A maior parte delas começou, na verdade, nos Estados Unidos, e esses aqui são espaços semelhantes que surgiram, mas não são um hackerspace como o que a gente apresentou. Isso aqui é um Media Lab, que é para desenvolvimento. É um espaço que é cobrado e é relativamente caro. E o Hackerspace é um espaço gratuito, normalmente colaborativo e normalmente não tem cobrança por nada, né? Mas pode acontecer. Esse aqui é outro espaço de desenvolvimento. Aqui posso. Esse Hackerspace é um Hackerspace, se eu não me engano, na Alemanha. Eu não vi. Na Holanda, né? Esse aqui, Tecnoshop, são espaços como o Fab Lab, mais ou menos nessa ideia, que tem várias máquinas para você poder fazer o desenvolvimento, mas você paga para utilizar cada máquina e o projeto é individual, não é um projeto do grupo. Aqui são Fab Labs, que começou a abrir no Brasil nos últimos anos também, na Europa já tem bastante, que são espaços onde tem oficinas que você não tem esse equipamento em casa, você vai até lá para utilizar. Aqui é a mesma ideia, esse pessoal desenvolve mais a parte de mídia e questionamentos. E aqui o terceiro espaço, mesmo conceito. Então, basicamente, a ideia é ter inspiração em uma filosofia diferente, com espaço colaborativo, compartilhamento aberto. Esse passador está devagar pra caramba. A gente normalmente utiliza tecnologias abertas. Aqui são alguns dos softwares utilizados. A maior parte deles é porque a origem deles, o desenvolvimento, tem muito a ver com esses espaços. E a ideia é que a gente tem que ter autonomia para desenvolver projetos com facilidade e de acordo com o que cada um está querendo fazer e não com o que for uma demanda de uma empresa ou alguma coisa do tipo. Isso aqui já foi. Isso aqui são eventos de Hackerspace que aconteceram. Isso aqui são fotos de uns eventos, inclusive foto do pessoal do Garou ali. Aqui é São José do Campos, outro Hackerspace que tem bastante atividade. Essa aqui é uma atividade que a gente desenvolve no Garoa toda quinta-feira. É uma das atividades que eu mantenho, que é a Noite do Arduino. E ali está falando de uma outra atividade também que acontece sexta-feira. Bom, a ideia é que, se você já entendeu o que é um Hackerspace, ele é basicamente um espaço para você poder desenvolver suas atividades. E está todo mundo convidado para conhecer a atividade que a gente está fazendo no Largo da Batata, que são as atividades do Hackerspace, ou para visitar o próprio Hackerspace lá em Pinheiros. Obrigado. Obrigada, Vitor. Vou deixar todos os projetos falarem para depois abrir para perguntas. Eu vou apresentar agora o Juliano. Ele é do Actantes, com o projeto que é CryptoSampa. Ouviu? Você tem a apresentação? Alô, alô. Tá ligado? Tá sendo a gente pegar. Tá bem perto, tá bem baixo. Tá baixo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Juliano, estou representando aqui o coletivo Actantes e o projeto CryptoSampa. Vou pegar o gancho do colega, porque o nosso norte é muito semelhante. A Actantes, ela surgiu em meados de 2013, naquele momento onde estava rolando as manifestações de junho, teve as denúncias do Edward Snowden nos Estados Unidos sobre a NSA e as investigações dela, e o Wikileaks também, né, que nos inspira muito. Então ela surge nesse contexto com a ideia de ser uma ONG cyberativista que visa defender a segurança, né, a segurança de informação, a liberdade de expressão e a privacidade na rede.
Então, ao longo desse 1 ano e meio, nós organizamos alguns cursos e alguns eventos para ensinar as pessoas a utilizarem criptografia para poder emitir mensagens via web e incentivar o uso de software livre para não ficar exposto às grandes corporações que têm acesso às informações através dos softwares proprietários. Nesse tempo, a gente, além dos cursos, promovemos as CryptoPares em parceria com outras ONGs e coletivos e uma CryptoRave no Centro Cultural ano passado. Foram 24 horas de atividades com esse norte, de criptografia e software livre, e hackerismo. O projeto CryptoSampa caiu como uma luva para a gente, né, o Redes e Ruas, porque a gente tinha dificuldade de poder abrir esse debate para um público maior. Geralmente quem frequentava os cursos e atividades eram pessoas que já tinham um conhecimento prévio sobre essas questões de segurança na rede, etc. Então, nosso projeto no CryptoSampa, nós vamos visitar 10 praças Wi-Fi, 20 telecentros e 8 espaços culturais, com criptografia a céu aberto, que vai ser uma atividade usando a praça Wi-Fi para ensinar técnicas básicas de criptografia e fazer debates sobre o contexto, né, desse mundo de segurança na rede e usar o incentivo do uso de software livre. Também a gente tem programado atividades culturais para crianças, seria a criptolalia, né, que é a criptografia falada, que seria a língua do P ou outras línguas similares, e já para incentivar crianças a terem um contato com a criptografia. Tanto o projeto quanto o Hacktantes tem como objetivo esse, né, difundir essa informação, mostrar para a sociedade que o uso da internet tem que ser com cuidado, né, com cuidado das nossas informações. As grandes corporações não podem ter acesso a certas informações que nós cedemos involuntariamente para elas, e a gente usa aquele norte, né, do cypherpunk, que é privacidade para os fracos e transparência para os fortes, que é exatamente o contrário que a gente vive hoje. Então a ideia do projeto e da Hacktantes é difundir essa informação para as pessoas e desmistificar o conceito hacker, né, que as pessoas têm como algo criminoso, algo ilegal, mas na realidade um modo de vida, um modo de criar e se apropriar de ferramentas para facilitar a vida das pessoas. É isso. Elis, ela é do Grupo Viração e o projeto dela é a Agência Choves de Notícias. A Viração é uma ONG que tem 10 anos. A gente trabalha na área de Direito Humano na Comunicação e Direito da Juventude. É uma ONG que surgiu com a necessidade de ter um veículo que fosse construído pelos jovens, né? Na época a gente tinha muita revista que era feita para os jovens, mas não com os jovens. E aí surge nessa vontade no Fórum Social Mundial, onde teve o encontro de vários jovens, vários movimentos sociais. A Viração hoje, além da revista, a gente tem um site, Agência Jovem de Notícia. Estamos, além do Brasil, em Trento e com um projeto na Guiné-Bissau, na área de educomunicação. E aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de jovens que faz formação na área de Direito Humano da Comunicação, na área de Direitos do Jovem, Direito da Juventude, da Criança e do Adolescente, e a gente participa dos espaços de discussões da cidade, né? A gente pensa um pouco essa questão dos direitos na cidade. No projeto Redes e Ruas, a gente vai estar em 12 núcleos, em 12 lugares da cidade, desenvolvendo um círculo de formação de 6 encontros, e ao final desse ciclo, esse grupo de jovens em cada núcleo vai produzir uma mídia, seja ela uma mídia artesanal, fanzine, jornal mural, ou algo mais tecnológico, tipo um desenvolvimento de um aplicativo para celular, e blog, um vídeo. A gente também pode ser uma ação comunitária em torno de algum tema. A ideia é os jovens se apropriarem um pouco da questão dos temas da comunidade e participar da vida da comunidade. Então, a ideia é um pouco a gente mapear quais são as necessidades da comunidade e também apresentar um pouco da comunidade para o mundo, né? Então, a gente vai estar postando notícias com esse grupo de jovens, produzindo notícias sobre o que está acontecendo na comunidade. Eu trouxe um vídeo que é um pouco de uma experiência que a gente fez no ano
ano passado, muito parecida do projeto Juventude Viva. A gente fez um círculo de formação de 6 encontros e depois desse círculo de formação, os jovens decidiram trabalhar, fazer uma ação numa praça chamada Sete Jovens, que era uma praça onde foi assassinado 14 jovens. Então, para os jovens, isso foi bem marcante. E aí eu trouxe esse vídeo para que a gente pudesse um pouco entender a dominância desse trabalho. A gente faz esse círculo de formação e depois os meninos desenvolvem essa linguagem, né, alguma produção, mas também pode ser uma ação comunitária. Meu nome é Felipe, eu tenho 21 anos, eu participei das oficinas do Manacá de Cultura da Brasilândia. A gente falou sobre política de juventude, falando um pouco sobre temas que estavam mais na mídia e aí acabou chegando o tema do racismo, que era algo que estava muito nítido na mídia, desde o futebol, desde o que já acontecia no NBA, etc., em vários outros esportes. E a gente caiu nesse tema. Aí nos questionamos que proposta de projeto a gente poderia oferecer para expressar mesmo qual era o nosso sentimento de jovem referente ao racismo. Oi, meu nome é Heloísa, sou produtora do projeto Fliperama e participei do ciclo de oficinas com Viração. A gente abordou o tema de juventude e um pouco de preconceito, racismo, a juventude negra em específico. Acho que também pelas estatísticas de ter bastante negro que é assassinado, a maior parte dos assassinatos serem com pessoas jovens e negras da periferia. Então a gente começou a trabalhar esse tema e acabou tendo nessa ação, que é nessa praça, devido à chacina que teve com 7 jovens, que são pobres e negros. Fotos de vários moradores da Brasilândia, com a intenção de mostrar a diversidade de jovens da periferia e também fotos do cotidiano pela Brasilândia. Então eu fui saindo pela rua e também indo em casas para tirar fotos de moradores da Brasilândia, né? Há muita falta de informação sobre os seus direitos, o direito que você tem, essa coisa de você sofrer racismo e falar, tudo bem, foi um engano. Não foi um engano, você sofreu aquilo, você tem direito, você pode cobrar aquilo, entendeu? E muitos desses jovens não sabem, né? Não sabem o que é o ECA, não sabem dos seus direitos. E nessas oficinas que rolou aqui na Brasilândia, a gente ampliou isso, né? Mostrou que eles têm direito sim, mostrou os índices de homicídio, de genocídio que aconteceu nessa praça também. A gente sabe o que acontece, só que a gente não tem muita informação sobre esses direitos, entendeu? Essa foi a ação que, na época que a gente fez o processo de formação, os jovens na Brasilândia escolheram, mas a ideia é essa, cada comunidade tem uma realidade, tem uma demanda e é um grupo diferente de jovens, então as produções serão diferentes dessas 12 núcleos, e aí para fazer esse povo se encontrar e também pensar a cidade, no final do projeto, em junho, a gente vai organizar um encontrão num centro, com a ideia de apresentar todas as ações, todas as produções das 12 comunidades
comunidades. É isso. E aqui na campus a gente está com um grupo de jovens, que como a ideia também é os meninos se apropriarem, fazer a cobertura, estão circulando, tentei trazer aqui, mas só tem um aqui, que eu acho que depois também, quem quiser, ou ele quiser falar, pode perguntar para ele como é essa experiência. Obrigada, Elis. Queria agradecer, aqui estão presentes também, vou abrir para perguntas, as meninas da Secretaria de Cultura, a Cleirane Fontalva, que é a diretora de Fomentos Alternativos, de Linguagens Alternativas, a Carol Santo, a nossa garota Redes e Ruas, e a Jussiara, nossa jovem monitora, que também dá uma força na articulação dos projetos. A gente teve semana passada um encontro para organizar atividades de acompanhamento dos projetos com oficinas de prestação de contas, que foi super frutífero. Graças a esse encontro, consegui fazer o convite para que eles estivessem aqui hoje. Quero agradecer também a presença do João Cassino, que é nosso coordenador da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital da Secretaria de Serviços. E vou abrir para perguntas para os palestrantes, quem quiser, ou para a gente. Vai quebrar o chão. Em primeiro lugar, eu sou o João Cassino, falou da Coordenadoria de Conectividade Digital. Marina, obrigado pela organização, viu? Daqui, que foi às pressas, foi correndo, mas ficou legal. Então, esses 4 projetos que se apresentaram aqui, eles são 4 dos 59 projetos que foram contratados no final do ano passado, que ganharam uma disputa, que foram 145 inscritos, 59 projetos levaram, o que mostra que teve uma seleção da qualidade dos projetos. E a ideia é que cada um vai fazer 4, outro vai fazer 10, outro vai fazer 20. Então nós temos centenas de ações de cultura digital pela cidade de São Paulo, em 3 tipos de locais. Nos nossos telecentros, que os projetos do Redes e Ruas, uma ideia é revitalizar os telecentros, criar novas atividades, criar novos tipos de uso para os telecentros. As praças digitais, que a Prefeitura está colocando internet gratuita aberta em 120 praças, já tem 108 entregues. E agora não basta ter internet na praça, é preciso ter ações que estimulem a ocupação da praça. E uma das formas que a gente encontrou de estimular essas ações foi com esse edital do Redes e Ruas e também os pontos de cultura da Secretaria da Cultura, que vão ser potencializados, né? É a primeira vez que esse edital é feito. É o maior edital de cultura digital já feito no Brasil. Foram 3,7 milhões de reais nesses 59 projetos, né? Então, além de tentar estimular a inovação na cultura digital, esse próprio processo é um processo inovador, que nós estamos aprendendo muito, estamos apoiando muito. Mariana, Carol, tá tendo uma... E a expectativa é que saia muito bem, que a gente consiga trazer o máximo de gente possível para o ano que vem, ter a segunda versão do edital. E aí, assim, eu devolvo a pergunta para os projetos. O objetivo maior desse edital é fomentar a inovação, né? O que vocês acham, que vocês vão então na preparação para iniciar os trabalhos, o que vocês acham que vai ser o ponto alto da inovação desse processo? Quem quiser começar. Não sei, alguém. A gente já fez a primeira edição, né, em janeiro desse evento no Largo da Batata, e eu acho que o principal para a inovação é conseguir conscientizar que é uma atividade que várias pessoas poderiam estar participando e fazendo com um custo bem baixo. No caso da praça, quem quer participar não paga nada, mas eu digo, eu poderia estar fazendo depois do fim do edital, continuar fazendo isso, porque não gasta muito. E eu acho que o principal ponto de inovação é conseguir justamente começar a fazer isso, essa cultura digital que ainda não tem muito no Brasil e muito menos em praça pública. Eu acho que esse já é o ponto mesmo, é o fato de começar, não especificamente um projeto só.
acho que no nosso caso, a inovação é você levar acesso e informação com relação ao jornalismo, às ferramentas digitais, para mulheres que às vezes não têm a menor ideia do que a gente está falando, né? Talvez por ser mais velha ou por estar às voltas com outro cotidiano, outros desafios, não conseguiu ainda parar para olhar para isso. Eu acho que a inovação vem daí, da gente levar esse repertório, esses instrumentos para essas mulheres, e o que vem daí, acho que é outro tipo de inovação. Acho que a gente também está aberta para saber o que elas podem fazer a partir disso, como elas podem se conectar, como elas podem gerar outras informações e histórias e levar isso para o mundo. Acho que daí podem surgir outras inovações. Na nossa experiência, acredito que é a oportunidade de criar esse espaço para que os jovens possam dialogar e refletir sobre a realidade deles. Assim, a maior parte da formação está em torno de pensar sobre a vida, né, sobre ser adolescente, estar adolescente na periferia de São Paulo, né, viver essa cidade. Então, a partir desse momento que os meninos tomam noção, estou numa cidade, né, existe direitos, né, a gente aprovou aí o Estatuto da Juventude, pouquíssimo conhecido, né, então se apropriar disso e começar a reivindicar através das mídias, né? Seja ela rádio, fanzine, intervenção na comunidade, né? Participando mesmo de manifestação, conselhos. Então, incentivar essa participação da juventude na cidade. Então, acho que essa é um pouco da inovação, né? Você poder garantir essa voz e esse espaço para o jovem. Bom, em primeiro lugar, se tratando do nosso projeto, que é CryptoSampa, o que eu acho que fica de inovação é a oportunidade de levar esse debate delicado, né, que é a questão de segurança e autonomia do cidadão na rede, que é um assunto ainda muito delicado e pouco discutido em sociedade. Então, acho que fica como uma inovação poder propor esse debate aberto para a população que ainda não tem acesso a essa informação. De um modo mais amplo, acho que o Redes e Ruas tem como inovação, e eu acho que mais como inovação, deixa como legado, eu acho que é realmente a ocupação e o uso né, do espaço público e a quebra do limiar entre o que é virtual e o que é mundo concreto aqui, né? E pelo menos eu sinto que esse começo de década, a sociedade vem mostrando que ela tem um clamor por ocupar os espaços públicos ou às vezes os espaços concretos e as redes. E eu acho que o Redes e Ruas é uma boa forma que a prefeitura, em parceria com os coletivos e ONGs, encontrou para poder dar essa oportunidade, criar essa cultura de ocupação de espaços mesmo. Acho que esse é o grande legado e inovação. Tempo para vou pedir desculpa para vocês, não sei se temos mais tempo para alguma pergunta, que acho que está acabando o nosso tempo, talvez para contemplar você. Passando um anúncio de que ele colocou umas imagens de Fab Labs aí, o estande da prefeitura, que é da Secretaria de Serviço, que está na área aberta, está montado com o modelo do Fab Lab, porque vão ser abertos neste ano ainda 2 laboratórios de fabricação digital, e a nossa pequena amostra está no nosso estande na área aberta. Eu me chamo Felipe Rime, sou do Rio de Janeiro, de Niterói, e de uma área de periferia, onde, como todo mundo sabe, está cansado de ver nos jornais, né, a realidade de tiroteio, violência, enfim. E a gente lá está tentando desenvolver um projeto ainda embrionário para favorecer a educação a partir do conceito de redes livres, né, que possa ser desenvolvido localmente. E a gente encontra muito, vamos dizer assim, 2 dificuldades. Uma é ter legitimidade dentro da comunidade para que isso haja aderência por parte da comunidade, né? Porque há necessidade, mas muitas vezes os próprios moradores não têm consciência exatamente qual ferramenta que pode favorecer aquilo. Ele tem a necessidade, mas não sabe qual a ferramenta, de repente, que a tecnologia pode favorecer como meio, né, para suprir aquela necessidade. Então, como ter legitimidade na comunidade para conquistar essa aderência, e outra é andar naquele caminho do meio, né, dentro da experiência de vocês, principalmente do projeto Viração, né, onde você tem situações de homicídios, né, da violência a esse ponto, e andar entre o poder paralelo e o poder público e conseguir ali fazer esse trabalho de melhorias na comunidade.
Alguém quer responder? Eu não entendi, porque muita pergunta. Estava muito ruim o áudio. Eu não consegui quase ouvir nada. Não consegui quase ouvir nada a pergunta. Não sei se posso responder, mas a pergunta... Eu posso responder. Eu ouvi bem mal a daqui. A gente, quando inicia um trabalho numa região, a gente sempre tenta fazer o mapeamento das organizações que desenvolvem projetos na região, né, para que a gente um pouco poder conhecer a realidade, né. Então isso ajuda um pouco. Claro, a gente sempre vai ter situações, às vezes, que é difícil, assim, eu cheguei a gente tem um espaço, a experiência da Brasilândia, que foi o ano passado, teve um dia que eu cheguei com equipamento e os meninos, e saíram 2 policiais apontando arma pra gente estava descendo uma praça, e aí é super delicado, é negociação, assim, a entrada na comunidade, trabalhar em algumas regiões é complicado, mas articular a rede, as redes são fundamentais, né? A gente tentar participar da vida da comunidade, por exemplo, a gente ia, quando eu estava na Brasilândia, a gente ia nos saraus no final de semana para que a gente pudesse conhecer os outros coletivos, para a gente poder um pouco se mostrar e se apresentar para, a gente está aqui, está desenvolvendo essa ação, viemos aqui fazer a cobertura, era uma forma da gente ir se aproximando. Então a gente, para essa ação, a gente não fez sozinho, a gente fez junto com o coletivo Fliperama, fez junto com os jovens do Rejup, que era um grupo de jovens que discute direito, esporte e lazer, que atuavam lá, então a gente, com o pessoal do Sarau da Brasa, então foi uma ação que envolveu vários outros grupos, porque a gente foi participando também das ações deles. Então é fundamental nessa chegada na comunidade, na periferia, fazer esse mapeamento de quem já está lá e começar a trocar e pensar a ação junto, que isso facilita. Agora mesmo a gente está em processo de entrar em contato com os telecentros que a gente vai trabalhar, são 10 telecentros e 2 pontos de cultura. A gente fez a relação e, paralelo a isso, uma outra pessoa da nossa equipe está fazendo a relação de todas as escolas, de todas as ONGs, de todos os projetos e coletivos que tem em volta dessa região. Porque são com essas pessoas que a gente vai pensar, conjuntamente com os meninos, a nossa ação, assim, porque essas pessoas já conhecem a realidade. Então, acho que isso é fundamental, né? Pensar em rede. Obrigada, Alice, então, pela resposta. Infelizmente, vou ter que encerrar a mesa, mas quero deixar um convite daqui a meia hora, às 17 horas. O secretário de Serviços vai falar sobre o edital dos Fab Labs no palco Lua, que é o palco principal. Palco Sol? É o palco Lua. Acho que é o palco Lua que é o palco principal, o palco central. Agora, daqui a uma meia hora, às 17 horas, vai estar falando alguns detalhes sobre o edital dos Fab Labs que abriremos ainda este ano dos Fab Labs. Deixo o convite, então. Muito obrigada para vocês, pessoal da mesa, Marta, Vitor, Juliano, Liz.